Mecânica cinemática, MRU, movimento retilíneo uniforme. Vamos fazer uma breve revisão. Deslocamento é a variação da posição do móvel em um referido intervalo de tempo, representado por ΔS. ΔS é S menos S0, onde S é a posição final e S0 é a posição inicial do móvel, ou espaço final menos espaço inicial. Observemos o veículo. Ele partiu da posição inicial igual a 10 km, chegou até a posição 40 km. Qual foi o seu deslocamento? É só substituirmos na fórmula. S menos S0, ou seja, posição final menos posição inicial. Então, S é igual a 40, onde ele chegou. S0 é igual a 10. Subtraindo, nós vamos obter 40 menos 10, que ele deslocou 30 km. Se nós quiséssemos calcular a velocidade média, nós teríamos que saber em quanto tempo ele realizou esse deslocamento, pois a fórmula da velocidade média é ΔS, deslocamento, sobre o intervalo de tempo. O movimento uniforme. Neste tipo de movimento, o veículo em movimento não altera sua velocidade. Se observarmos o velocímetro de um veículo, pode ter trechos em que o velocímetro marque sempre a mesma velocidade em qualquer instante ou intervalo de tempo, como, por exemplo, 60 km por hora. O movimento é uniforme quando a velocidade escalar do móvel é constante em qualquer instante ou intervalo de tempo, significando que no movimento uniforme o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. É o exemplo aqui embaixo. Para o instante igual a zero, a velocidade deste automóvel era 60 km por hora. Para o instante igual a 1 segundo, a velocidade era 60 km por hora, assim como para as demais. A velocidade não se alterou. Então nós podemos dizer que ele está no movimento uniforme, pois a velocidade é constante, e nós poderemos dizer futuramente, se o movimento for uma linha reta, que ele também é chamado de movimento retilíneo e uniforme. O MRU, o movimento retilíneo uniforme, ocorre quando a trajetória de um móvel for uma reta e ele efetuar deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. Isso significa que a sua velocidade é constante e diferente de zero. No exemplo abaixo, ao calcularmos a velocidade da moto, percebemos que ela não se altera, portanto mantém-se constante, v igual a 10 metros por segundo. E observando que ela move-se em linha reta, podemos afirmar que a moto está em MRU. Vamos observar aqui, olha. À medida que o tempo vai passando, a moto vai percorrendo a cada segundo, ela percorre 10 metros. Se ela percorre 10 metros a cada segundo, e isso não se altera, significa que ela está com uma velocidade de 10 metros por segundo. Deslocando-se em linha reta, significa que ela está no movimento retilíneo e uniforme. Características do MRU. O modo da velocidade não sofre variações no decorrer do tempo. Ocorre deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. Então quer dizer que a velocidade é constante e diferente de zero. Não existe aceleração, ou seja, sem variação de velocidade. Aceleração significa variação de velocidade. Como ela não existe, nós vamos dizer que a aceleração vai ser igual a zero, tanto a aceleração centrípeta quanto a aceleração tangencial, que nós vamos ver futuramente. Função horária da velocidade. Função horária da velocidade é como nos permite calcular a velocidade de um corpo. Como ele não muda a sua velocidade, então nós podemos perceber que o próprio cálculo da velocidade média vai ser o cálculo da velocidade desse corpo. Portanto, nós temos velocidade igual ao deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Já que a velocidade não se altera, para qualquer intervalo de tempo, a velocidade vai ser sempre a mesma. E a função horária do movimento? A função horária do movimento nos permite localizar a posição de um móvel à medida que nós sabemos sua velocidade e qual é o tempo que nós queremos saber a posição. Então ela fica assim: S igual a S0 mais V vezes T, sendo a variação do espaço ΔS é S menos S0, que nós já vimos anteriormente. S é a posição final e S0 é a posição inicial. A variação de tempo é T menos T0, o ΔT. E o V é velocidade, A é a aceleração. Quando nós quisermos localizar a posição de um móvel, se ele estiver em MRU, basta nós sabermos a sua função horária do movimento. Gráficos do MRU. O primeiro gráfico é para o movimento progressivo, aquele em que o móvel ele se afasta da origem dos espaços. Então nós temos um gráfico em que o móvel, aqui vamos considerar como se fosse o encontro das retas, essa reta aqui representa o tempo e essa aqui representa o espaço. Então esse móvel está se afastando
Então nós teremos uma reta para representar, já que ele está sempre com a mesma velocidade, formando um certo ângulo. Como essa reta está inclinada para cima, eu sei que esse movimento é progressivo, então a velocidade vai ser maior que zero. No movimento retrógrado, a velocidade é menor do que zero, então nós teremos nesse gráfico da posição versus tempo uma reta inclinada para baixo, quer dizer que o móvel está se aproximando da origem dos espaços, e quanto vale a origem? Vale zero. O gráfico da velocidade versus o tempo. A velocidade do movimento progressivo ela é maior que zero, mas ela é constante, significa que ela não se altera, vai ser sempre o mesmo valor. Então fica assim, a velocidade, aqui nós temos o eixo representa a velocidade e esse eixo representa o tempo. À medida que o tempo vai passando, a velocidade continua sempre a mesma e ela tem que ser maior que zero. Por isso que está aqui, ó, o que está acima do eixo do tempo é positivo, o que está abaixo é negativo. Então, no movimento retrógrado ou regressivo, a velocidade vai ser negativa, porque o móvel vai se aproximar da origem. Então, nós teremos essa representação aqui. A velocidade vai estar com um número abaixo de zero, é um número negativo. A área do gráfico, ela descreve o deslocamento do corpo, do móvel. Aqui vamos para alguns exemplos. Só alterando aqui para a caneta. O móvel desloca-se em MRU de acordo com a função horária S igual a 100 mais 15t no SI. Pessoal, SI é Sistema Internacional, onde alguns valores são dados. Distância dada em metros, tempo em segundos. Logo, a velocidade é a distância pelo tempo, vai dar em metros por segundo. Então, a primeira pergunta, ele diz o seguinte: determine a posição inicial do móvel. Basta nós olharmos para a função horária, para sabermos a posição dele. S igual a S0 mais V vezes T. S é a posição final, S0 é a posição inicial, V é a velocidade e o T é o tempo. Então, o que ele está pedindo? A posição inicial. Nós já olhamos ali e nós sabemos que a posição inicial vale 100. Então, nós teremos que essa posição inicial vai ser igual a 100. Mas 100 o quê? Como nós estamos falando do sistema internacional, vai ser 100 metros. Ele está pedindo também a velocidade do móvel. Olhando para a função horária, nós percebemos que a velocidade está multiplicando pelo tempo. E ela vale quanto? Vale 15. Então, nós teremos uma velocidade de 15 metros por segundo. A letra C está pedindo a classificação do movimento de acordo com o sentido do movimento. Vamos observar o gráfico aqui, o desenho. Aqui eu tenho o desenho, onde eu tenho essa carinha sorridente para representar o móvel. Abaixo dele, S0, é a posição dele, está a 100 metros da origem. A origem, pessoal, nós podemos perceber pela representação da bandeirinha. E quanto é que ela vale? Zero. Origem sempre vai valer zero. Então, à direita nós temos valores positivos, à esquerda nós teríamos valores negativos. Então, esse móvel ele vai se afastar da origem. Se ele se afasta, sua velocidade é maior que zero. Então, esse movimento vai ser um movimento progressivo. Vou colocar a canetinha de novo. Então, nós temos um movimento, ele é classificado como um movimento... Cadê a caneta? Progressivo. Deixa eu só apagar isso aqui que ficou feio. Progressivo. A posição do móvel no instante 30 segundos. Vamos fazer esse cálculo da letra... Aqui seria a letra D. Tem um pequeno erro bem aqui. Letra D. Da letra D aqui para o lado. Letra D. Posição do móvel no instante 30 segundos. Agora ele quer saber o valor de S quando T for igual a 30 segundos. Então o que nós vamos fazer? Vamos escrever novamente a função horária desse móvel que foi dada. S igual a 100 mais 15T. Essa foi a função horária que foi dada. E qual foi o valor de T que foi dado? 30 segundos. Então, T é igual a 30 segundos. Então, eu vou pegar essa função horária e substituir o valor de T. S igual a 100 mais 15 vezes T. E T vale quanto? 30.
Então, vou multiplicar por 30. Agora vai dar S igual a 100. Agora eu vou ter que fazer a multiplicação. Vamos ignorar esse zero aqui. Se eu multiplicar 15 vezes 3, vai dar 45. Com mais o zero dá 450. Portanto, eu tenho S igual a 100 mais 450. Qual é o valor de S? Qual é a posição? Esse imóvel vai estar numa posição de 550 metros. Pronto, achamos a letra D. Vamos partir para a próxima questão. Segunda questão. O móvel desloca-se em MRU de acordo com a função horária S igual a 900 menos 20t. Aí ele está dizendo, determine o módulo da velocidade do móvel, a letra A. A letra B, a classificação do móvel de acordo com o sentido do movimento, a posição do móvel no decorrer de 30 segundos. Em quanto tempo o móvel chega à origem dos espaços? Vamos observar primeiro a função horária. A função horária nós já conhecemos. S igual a S0 mais V vezes T. Essa fórmula tem até um apelido, se chama fórmula do sorvete. Então, S é a posição final, S0 é a posição inicial de onde o móvel saiu, V é a velocidade do móvel, e nesse caso ela vale menos 20 metros por segundo. T é o tempo. O gráfico, o desenho para a gente representar, poderia ficar assim, olha, o móvel está um pouco afastado da origem, e como essa velocidade é negativa, significa que ele está se aproximando da origem. Então, o sentido do movimento seria para a esquerda. Então, ele está pedindo o módulo da velocidade. Nós sabemos que a velocidade vale quanto? Menos 20 metros por segundo. Mas quando eu falo em módulo, eu estou me referindo ao valor absoluto da velocidade. Então, eu vou ignorar simplesmente o sinal. Então, essa velocidade seria de 20 metros por segundo, o módulo dela. A classificação do movimento de acordo com o sentido do móvel. Bom, ele está se deslocando em direção da origem dos espaços. E a origem vale zero, né? Se ele se aproxima da origem, eu estou dizendo que ele está no movimento retrógrado. A letra C. A posição do móvel no decorrer de 30 segundos. 30 segundos, eu teria que utilizar a função horária que foi dada para poder substituir o tempo que foi informado aqui. Então, ele quer saber o valor de S. Vou pegar a função horária S igual a S0. Opa, corrigindo a função horária completa que foi dada. S igual a 900. Menos 20t. Agora, qual é o valor de t? Está bem aqui, ó. Foi informado. T vale 30 segundos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir onde tem o t, a gente coloca os 30 segundos. Eu vou fazer aqui para o lado. Então, S igual a 900 menos 20 vezes t. Só que t eu já sei que vale 30 segundos. Então, eu vou substituir o t por 30. Agora é só realizar a conta, né? Continuando aqui para o lado. S igual a 900 menos, agora vamos fazer a conta. 2 vezes 3 é 6, mas sobre esses dois zeros eu vou acrescentar aqui. Então, vai dar menos 600. Então, 900 menos 600, eu vou ter uma posição igual a 300 metros. O que isso significa? Que passado 30 segundos, o móvel se aproximou da origem, agora ele está a 300 metros da origem. Saiu da posição 900, chegou até a posição 300. A letra D, ele pergunta em quanto tempo o móvel chega à origem dos espaços. Pessoal, qual é o valor da origem? Bora observar aqui, ó. A origem vale quanto? Zero. A origem sempre vai valer zero. Então, eu quero saber quando ele vai chegar na posição zero. Então, a função horária que foi dada, essa aqui é a mesma, né? S igual a 900 menos 20 vezes t. O que eu quero descobrir agora? Eu quero saber o valor de t. Eu quero saber o tempo. O que eu já sei? Onde ele chegou. E onde foi que ele chegou? Na origem. Quanto vale a origem? A origem vale zero. Então, eu vou substituir aqui, ó. Onde está o S é a posição onde ele chegou. Ele chegou na posição zero. Aí o resto eu vou repetir para poder achar o valor de t. Menos 20t. Aqui eu tenho esse número negativo. Eu vou passar para o primeiro membro. Ele vai ficar positivo. Estava subtraindo. Vai passar somando. 20 mais 0, 20t mais 0 vai dar 20t.
é igual a 900. E agora, eu tenho esse 20 multiplicando pelo t. Eu quero achar o valor de t, então eu vou passar esse 20 que estava multiplicando para o segundo membro, ele passa dividindo. Portanto, eu vou ter t é igual a 900 dividido por 20. Eu posso simplificar dividindo numerador e denominador pelo mesmo número, por exemplo, por 10, aí vai cortar o zero, né? Corta este zero com este zero aqui. Aí resulta em 90 dividido por 2. 90 dividido por 2 vai me dar um tempo igual a 45 segundos. Encontramos o tempo.